boa noite. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Trabalho do Evangelho Vibração em Paz, às quintas-feiras. Hoje, então, nós vamos ter o nosso amigo Henrique Lepski, que vem falar um tema, Tenhamos Fé, extraído do livro Fonte Viva. Ele vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vai trazer a mensagem. A prece inicial e final, a Eliane Brasiloni. A vibração do passe por mim, Marcelo Volê. E a vibração da água, pelo Abel Pandre. Então, vamos fechando os nossos olhos. Assim como o Henrique falou no começo, toda essa espiritualidade nos ajudando. Espíritos de todas as religiões que se afeiçoam a nós. Traga a mente do Cristo nas vossas mentes. Traga essa paz. Traga essa energia. Receba essa luz que o Paz Amor nos oferece através de tantos trabalhadores da espiritualidade que atuam aqui. São décadas já de muito trabalho. E com isso nós recebemos com tanto carinho toda essa oportunidade dessa energia. E assim nós vamos começando o nosso trabalho com a prece inicial. Deus Pai de infinito amor, justiça, bondade, espiritualidade maior, nossos mentores deste trabalho, rogamos num só pensamento que tenhamos a luz necessária para termos ouvidos de ouvir, olhos de ver, e iluminemos nosso querido Henrique para que as palavras dele possam calar em nossos corações e possamos praticá-la no nosso dia a dia. Que a espiritualidade maior esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item Poder da Fé. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. E a mensagem espírita é do livro Filho de Deus, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, do capítulo 10, Teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Vês que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsediados
e restituiu o equilíbrio. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso. Deixa-o espraiar-se através de ti. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse item do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse item se chama Tenhamos Fé. E aí a gente começa a nossa conversa trazendo uma passagem do Evangelho segundo João Evangelista, aonde ali Jesus, ele nos elucida da seguinte forma: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar, e quando eu for, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Pois bem, Jesus, então, foi o homem mais inteligente que andou no planeta Terra, que viveu no planeta Terra. Claramente que no seu evangelho, muitas das passagens, ele estava dizendo ali para o seu grupo de discípulos. Mas certamente Jesus sabia que os seus ensinamentos iriam se expandir por toda a humanidade. Logo, o evangelho não é direcionado, as falas de Jesus não é direcionado apenas para os seus discípulos, mas sim é direcionado para todos nós. E nessa passagem que João Evangelista traz, nós vemos que Jesus, ele demonstra uma extrema confiança em todos nós. E por que ele demonstra essa confiança? Porque ele conhece muito bem a nossa capacidade de fazermos o bem. Ele conhece a nossa essência divina. E é tamanha a confiança que Jesus demonstra nessa nossa capacidade de fazermos o bem, que ele diz aos discípulos que ele vai, antes, preparar um lugar para nós, pois ele tem a certeza que todos nós aqui, sem exceção, chegaremos nesse lugar aonde se encontra Jesus. Mas, vejam bem, no começo dessa passagem, Jesus, antes de demonstrar essa confiança de que nós chegaríamos neste lugar aonde ele se encontra, ele faz uma advertência. Ele nos diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E aí fica a pergunta: mas por que Jesus nos adverte? Para que não nos turbe o nosso coração, para que creamos em Deus, para que creamos nele. Pois ele sabia das dificuldades que todo aquele que se coloca na condição de um aprendiz do seu evangelho, e todos nós estamos nessa condição, enfrentaria, principalmente no mundo material. Porque o evangelho de Jesus nos pede, muitas vezes, para que nós rememos contra a maré que conhecemos no nosso mundo material. Que essa vivência do evangelho vai nos convidar constantemente a reavaliarmos as nossas atitudes, a examinarmos as nossas consciências. E nos convida a esse processo constante que é de autoaperfeiçoamento, que é de burilamento da nossa alma e do nosso coração. E ele também entendia
que o mundo material, muitas das vezes, por invigilância nossa, nos cegaria. E que nós, muitas vezes, ficaríamos presos às convenções temporárias, transitórias, que o mundo, na matéria, entre aspas, nos obriga. E que essas lutas, que muitas vezes empreenderíamos na matéria, teria como grande predominância os nossos orgulhos e as nossas vaidades. Por isso que Jesus nos adverte, antes de demonstrar essa extrema confiança que Ele tem em nós, mas Ele adverte como orientação, para que as coisas materiais não turbem o nosso coração, para que creamos em Deus e para que creamos nele. E Emmanuel, então, nesse item, tenhamos fé, ele nos ensina e complementa, dizendo que é imperioso para todos nós lutarmos contra essas tendências que todos nós temos e possuímos ainda, a fim de construirmos esse reino de Deus, de edificarmos esse reino de Deus que já existe nos nossos corações. Por isso, todo aquele que se coloca na condição de aprendiz do Evangelho de Jesus, forçosamente, e isso são palavras de Emmanuel, deve trabalhar no silêncio do seu coração e enfrentar de maneira altiva todas as intempéries que o mundo nos apresenta. E aquele que sinceramente, segundo ainda palavras de Emmanuel, trabalha no Evangelho, muitas das vezes destoa de uma coletividade que ele diz muitas vezes aturdida. E assim, como consequência dessa coletividade aturdida, aquele que se coloca na condição de aprendiz desse Evangelho de Jesus, acaba sofrendo, segundo palavras de Emmanuel, comentários que ele classifica como descaridosos. Então Emmanuel nos traz a seguinte reflexão para todos nós, nessa condição de aprendizes do Evangelho que somos todos. Estamos realmente prontos para enfrentar tais comentários que o mundo muitas vezes nos dá? Porque o Evangelho, ele nos convida a desenvolvermos virtudes. Mas quando vivemos num mundo material, essas virtudes que nós trabalhamos, muitas vezes, segundo Emmanuel, podem ter contrapartidas que não são muito agradáveis. E ele explica, em forma de perguntas. Se exercitarmos, por exemplo, a virtude da humildade, estaremos prontos para sermos chamados de covardes pelo mundo? Se nós exercitarmos, por exemplo, a virtude da simplicidade, estaremos prontos para sermos chamados de preguiçosos pelo mundo? Se exercitarmos a virtude da bondade, estamos prontos para sermos chamados de tolos pelo mundo? Como aquele velho ditado, né? O mundo é dos espertos. Se nós nos empenharmos a exercitarmos a virtude da justiça, estamos prontos para sermos chamados de servis pelo mundo? E se exercitarmos a virtude da tolerância, estaremos prontos para sermos chamados de incompetentes? E se exercitarmos a virtude da devoção, estaremos prontos para sermos chamados de vaidosos? São reflexões difíceis de serem feitas, porém são reflexões necessárias. Mas a resposta de Emmanuel é uma resposta consoladora. Ele diz que sim, nós estamos prontos para enfrentar todas essas adversidades na condição de aprendizes que somos do Evangelho, pois há Jesus em nossas vidas.
expressando a sua extrema confiança em nós, como trazido ali na passagem lida anteriormente do Evangelho segundo João Evangelista. E Jesus, esse mesmo Jesus, que quando esteve na terra, enfrentou todas essas dificuldades. Jesus que não veio exercitar a humildade, mas viveu a virtude da humildade e foi chamado de covarde. Jesus que não exercitou a simplicidade, viveu a simplicidade e foi chamado de preguiçoso. Jesus viveu a virtude da bondade e foi chamado de tolo. Jesus que viveu a virtude da justiça e foi chamado de servil, inclusive pelos seus próprios compatriotas judeus, por causa do jugo do Império Romano na época. Jesus que viveu a virtude da tolerância foi chamado de incompetente, pois os judeus, seus compatriotas, algum grupo deles queria que Jesus fizesse uma revolução armada contra o Império Romano. Jesus que viveu a virtude da devoção a Deus e foi chamado de vaidoso. E mesmo assim, passando por todas essas dificuldades, depois de retornar à pátria espiritual, Jesus continua trabalhando e servindo por todos nós, por amor a todos nós, a fim de que nós estejamos e cheguemos junto a Ele e estejamos naquele lugar que Ele nos prometeu e que já está preparado. Pois Jesus, então, está à nossa espera. E para concluir, é fácil deduzirmos, então, de que todos nós aqui, na condição de aprendizes do Evangelho que somos, já conhecemos Jesus. Agora o nosso grande trabalho é viver Jesus em nossas vidas. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe. Vamos então buscar uma posição bem confortável, fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima, e eleva seu pensamento ao Cristo. Traga alguns segundos essa presença de Jesus, que tanto nós falamos e quanto foi falado essa noite. Traga nesse momento, na sua vida, esse Cristo bem próximo de ti. Silencia a alma. Nós vamos pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver, trazendo essa energia, essa condição, aonde temos essa interligação com o mundo espiritual e que eles possam atuar se nós deixarmos ser abraçados por Ele. Nós vamos pedindo então para a equipe dos médiuns que vão se colocando na recepção
passe. E essa recepção é muito bem trabalhada com esses abnegados mentores, tanto do Hospital Alvorada, tanto das equipes socorristas, os franciscanos, as servas de Maria, as servas de Clara de Assis, trazendo todo um lenitivo, tanto de energia e flores. Uma grande nebulosa é colocada bem no teto, um pouco acima na espiritualidade, espargindo luz. É um mundo de luzes, aonde nós vamos captando. E os médiuns que se prepararam desde essa noite começam então a prática desse passe misto, junto a esses mentores, onde nós vamos recebendo essa energia no alto da cabeça, no coronário, tanta luz, inundando o nosso cérebro, energizando os neurônios, criando novas sinapses. E vai descendo agora para o frontal, bem na altura da testa, entre os olhos, trazendo uma energia só. E a sua mente clareia. Um caminho muito iluminado. Trabalha isso, porque o Cristo nos quer que o nosso caminho é de aprendizado, sim, mas de muita luz. E vai descendo agora essa energia para o laríngeo, na altura da garganta, equilibrando a hipófise, a glândula da tireoide. E para isso, a partir de agora, somos agradecidos a Deus. Tenhamos essa fé que o Henrique trouxe para nós. Traga essa energia, essa fortaleza dentro de ti. E os pensamentos são edificantes. Agradecendo essa reencarnação, agradecendo as pessoas que convivemos, agradecendo a tudo, com tanto amor e carinho. Essa energia agora vai descendo para o nosso cardíaco, na altura do coração. E nós vamos doando então para o amigo da esquerda, da direita, de trás, da frente, trazendo muita luz. É um momento de união e de conforto, de ajuste. O que nós aprendemos realmente é a convivência com as pessoas. Quanto mais evoluímos, mais entendemos o próximo. E essa luz desce por esplênico, do lado esquerdo do corpo, trazendo tanta energia, tanta paz, tanta harmonia, indo para o gástrico, na altura do estômago, descendo para o genésico, no baixo ventre, e vai continuando pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico. E vai acumulando energia bem no cóccix, nessa região que tanto precisamos para ser forte nesse mundo material, ao andar, a postura.
nós vamos então recebendo essa luz. E ela vai subindo pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e uma explosão de luz se faz presente. E essa luz envolve a todos nós, e junto aos caravaneiros fraternos, nós vamos para o nosso lar. E essa luminosidade entra pela porta da frente, limpando todos os cantos, os cômodos, os quartos, as paredes, do teto ao chão, tirando todos os miasmas, equilibrando o nosso lar. Se porventura alguém está precisando dos nossos familiares ou com quem moramos, que possa a espiritualidade ajudá-lo, trazendo todo esse equilíbrio. Vamos direcionando agora o local de trabalho tão sagrado, tão digno, que faz parte dessa união divina, como lei de Deus. E esse trabalho abençoado, envolvendo a todos, liderados, liderantes, numa comunhão só, de fazer o melhor possível, de um ajudar o outro, de cuidarmos de nós mesmos, com muito equilíbrio. Se estamos à procura, que possa aparecer um quanto antes, ou nos prepararmos para essa escada que vamos subindo a cada degrau, sempre com Cristo. Nós vamos agradecendo essas bênçãos e voltamos aqui para o salão nobre do Paz e Amor, tão leve, numa harmonia que nos deixa tão em paz. Vamos doando então, direcionando os nossos pensamentos às urnas lá da frente. Primeiramente a dos encarnados, para que a espiritualidade amiga, os mentores possam ir pegar cada bilhete, um por um, para que possa ser feito o melhor possível naqueles que necessitam. Vamos atuando então agora o nosso pensamento às urnas dos desencarnados, que possam receber toda essa energia por voltar à verdadeira pátria da vida, a pátria espiritual. Nós aqui choramos, mas eles chegam como festa, com os seus mentores, seus familiares, tão ligados. E o motivo maior é que passou pela essa escola da reencarnação, com bastante mérito. Feliz aqueles que passaram por isso, com a bênção de Deus. E agora então, agradecido a toda essa espiritualidade amiga, nós vamos dando continuidade do trabalho, agora com a fluidificação das águas. Harmonizados que já estamos, nós vamos nos ligando à natureza, a tudo que o Criador nos propicia para estarmos aqui reencarnados, mentalizando a luz do sol, essa energia que sustenta a vida, que nos fortalece, que nos enche de esperança a cada amanhecer,
E assim vamos sentindo o quanto somos amparados, envolvidos por toda essa beleza que nos envolve, que é a natureza. E assim, ligados à natureza, nós vamos, neste momento, nos sintonizando aos nossos queridos índios, pretos velhos, caboclos, na clareira da mata, no Hospital Alvorada, e também os nossos queridos biólogos, botânicos, químicos, que juntos, com muita alegria, trabalham na transformação dessa energia em uma fluidificação medicamentosa que neste momento é depositada nos nossos vasilhames, nas nossas águas. Também aqueles que nos acompanham à distância recebem esta fluidificação. E assim, com esses nossos irmãos, nós vamos mentalizando as águas junto aos hospitais, juntos àqueles que ali estão nas enfermarias, nas emergências, também nas clínicas de repouso, clínicas psiquiátricas, que recebam todo esse elixir de saúde, de bem-estar, de revigoramento físico, psíquico, emocional. Da mesma forma, vamos mentalizando os nossos irmãos em situação de rua, que vão recebendo com muito cuidado e carinho esta fluidificação para auxiliá-los na jornada de cada um deles. E assim também os nossos irmãos na Caracolândia recebem junto a essas equipes de caravaneiros da esperança o amparo e esta fluidificação para que eles recebam e possam se fortalecer no revigoramento da saúde mental e emocional. E assim juntos nós vamos mentalizando também aquele que porventura conheçamos, que esteja passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade, possamos mentalizá-lo bem e mentalizar a sua água recebendo esta medicação. E assim, agradecidos ao Criador, agradecidos a Jesus e toda essa espiritualidade amiga, vamos dando sequência à finalização dos nossos trabalhos. Assim seja. Desse modo, unidos num só pensamento, vamos agradecer a oportunidade de hoje de aqui estarmos e que possamos ser um jardim fértil e que todas essas sementes que foram plantadas, que elas possam ser germinadas. Que a fé esteja no coração de cada um de nós, para que possa realmente transportar cada montanha que nós temos, cada vício que nós transformaremos em virtudes, para que assim possamos seguir na senda da paz, do amor e ir ao encontro do maior, de Deus, e fazermos o nosso caminho. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos e que tenhamos uma semana de paz, luz, bênção e possamos nos reencontrar na próxima quinta-feira. Que assim seja. Os recados finais, nós vamos voltar e falar do Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar, por que é necessário? É simples. Quando Jesus fala assim, que meu reino não é desse mundo, porque ele já está no reino divino, chegou até lá. E quando ele fala assim, através da caridade, você vai ter o reino de Deus, que é o reino de Deus dentro de nós, como se fosse uma luz dentro de nós.
Como a gente não tem essa luz, a gente precisa dos mentores. E o Evangelho do Lar é mais ou menos como vocês saem daqui. De repente você fala assim, nossa, hoje saí leve, chega em casa, dorme, né? Quando você faz o Evangelho do Lar, uma vez por semana, é a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Você vai dormir, vai ter uma limpeza em casa. Um dia só da semana. Naquele horário. Por que aquele horário? Porque os espíritos, os mentores, ele tem muito o que fazer. E a partir do momento que a gente põe o determinado horário, por exemplo, um domingo, de repente às 10 da noite, esses espíritos abnegados vão lá na casa onde vocês moram, nesse lar, no que a gente chama, né, que é reconstruído pelo Cristo, que o Cristo ensinou. Eu acho que eu faço 18 minutos, 20 minutos só, é bem pouquinho. Senão a gente começa a discutir, né, Priscila? Não. Então a gente... porque senão... eu entendi isso, entendi aquilo. Não, é um momento desses mentores, não é um momento nosso. É um momento desses mentores de nos ajudar. Né? Então a gente tem que receber, como a gente recebe os amigos, os parentes em casa, com muito amor e carinho. Então, e eles fazem todo esse trabalho de limpeza e de organização no lar de vocês. Sem cobrar nada, sem nada material, você vê o quanto nós somos beneficiados. Então, quem ainda não fez, se quiser procurar a gente, acho que tem algum esquema, né, para fazer. Começa. Muitas vezes vai vir vizinho, vai vir amigo no dia que você quis, não tem problema, convida para fazer, mas vai ter dia que a gente esquece, mas começa. E aí vocês vão ter essa beleza, né, que é esses mentores ajudando, quando vocês chegam aqui, também no lar de vocês. Tem um feriado grande aí para vocês, muito amor e paz no coração de vocês. Até a próxima quinta. Amor em Jesus.